Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula, a gente vai dar início então à construção da nossa parte do login. A parte do login, ela vai ter várias fases que eu vou estar dividindo em algumas aulas. Então a gente vai ter que ver como que eu logo primeiramente o meu usuário, como que depois eu faço permissões na tela para estar controlando o que ele pode ver ou não de acordo com o login dele. E aí, por fim, fazer a criptografia da senha, para que a senha, no caso, quando você for armazenada no banco, ela fique criptografada. Bem, vamos começar então pela parte inicial. Na parte inicial, eu quero criar um método, onde através desse método eu quero logar. Para fazer isso, eu vou precisar mexer na camada DAO e vou precisar mexer no domain. Então vamos abrir, no caso, deixa eu abrir aqui do funcionário, eu vou abrir o domain do funcionário e vamos abrir o DAO do funcionário. Eu vou precisar dessas duas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer no domain do funcionário. No domain do funcionário, eu vou ter que criar um método, onde nesse método eu vou estar fazendo uma pesquisa aqui para ver se o login, no caso, se eu autentico ele ou não. Eu vou autenticar o meu usuário pelo CPF, então eu vou usar o CPF e vou usar a senha dele. Então, através de como o meu CPF ele é único, então eu não tenho que me preocupar. Então, eu posso usar o CPF como usuário. E a senha, no caso, vai ser a própria senha mesmo. Então, eu vou usar esses dois campos aqui para eu estar autenticando. Tá, como que eu vou fazer isso então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar outra name de carry. Então, eu vou colocar aqui vírgula para adicionar uma name de carry. E aí eu vou criar uma outra name de carry aqui. A name de carry a gente viu que são consultas. A name de carry eu tenho que dar um nome para ela e definir a carry, que é a consulta. Então o nome que eu vou colocar aqui, eu vou chamar de funcionário, por exemplo, ponto. Pode chamar de autenticar, por exemplo, ou logar, você que sabe como você quer chamar. Então funcionário, ponto, autenticar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma select usando HQL. Lembrando que HQL eu uso os atributos. O SQL você usaria o nome das colunas no banco de dados. Então na SQL eu uso esse daqui. Na HQL eu uso esse. Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar um funcionário, né? Porque no caso, do objeto funcionário, da classe funcionário. Então eu vou gerar aqui o objeto funcionário. Então aqui eu estou como se fosse declarando, né? Tem a classe funcionário e tem o objeto funcionário. Então eu quero exibir o objeto funcionário. Onde no caso, onde o funcionário.cpf foi igual ao CPF que eu vou digitar na tela. E, no caso, eu posso usar E. Quem já mexeu com SQL sabe que existe o E. No HQL eu também tenho o E, que é o int. E o nome, funcionário.nome, foi igual ao nome que eu vou digitar na tela. Pronto. Esse ficou o meu comando. Eu quero selecionar o funcionário da classe funcionário, onde o CPF é igual ao CPF que eu vou digitar na tela. Então, esses dois pontos CPF aqui é informação futura que vai entrar. E o nome do funcionário é igual a esse aqui também, que vai entrar futuramente. Opa, aqui não é nome, é senha. Onde a senha foi igual a senha que eu vou digitar no futuro. Então aqui eu vou usar o CPF e vou usar a senha para autenticar o meu usuário. Então no domínio eu preciso fazer somente isso. Agora o que eu vou fazer? Lá no DAO eu vou criar um método de autenticação. Então vamos lá no funcionário DAO e vou criar lá um método para autenticar. O meu método para autenticar vai funcionar assim. Eu vou receber o CPF e a senha. Se ele achar, ele retorna um objeto. Se ele não achar, ele retorna nulo. Então eu vou criar um método público, vou retornar um funcionário. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de autenticar. Esse método autenticar meu, ele vai receber o CPF e vai receber a senha, ou seja, vai receber essas duas informações. Aí aqui dentro eu vou precisar criar um funcionário para retornar. Então esse funcionário meu, ele começa com nulo.
e no final eu tenho que retornar ele. Tá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com try-catch, então eu vou até copiar. Basicamente, o começo é bem idêntico, se você quiser copiar o buscar por código. Ele é bem similar ao buscar por código. Então eu vou copiar aqui. Na verdade, até o buscar por código, ó, ele tem o funcionário. Se quiser copiar tudo, né? Vou copiar tudo para a gente ganhar tempo aqui. E vou colar, apagar isso aqui e colar tudo aqui. Então aqui, o que eu fiz? Eu pedi uma sessão, criei o meu funcionário de retorno, né? Que começa com nulo. Aí aqui eu vou criar a minha consulta. Só que em vez de chamar o buscar por código, eu vou chamar o autenticar. O autenticar foi o nome que eu dei aqui, ó. Funcionário.autenticar. Aí eu vou ter que preencher os parâmetros. Ali eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o parâmetro aqui, 2.cpf, e tenho o parâmetro 2.senha. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou preencher o CPF, no caso com o CPF que veio. Detalhe, pessoal, aqui é set string. Esse CPF aqui é aquele 2.cpf que está no name de carry do domain. E esse CPF aqui é o parâmetro que está vindo aqui. Aí também eu vou setar a senha. Set string. Vou, no caso, senha. E vou receber aqui a senha. Futuramente eu vou receber aqui a senha criptografada. Por enquanto ela vai estar descriptografada mesmo. Como o CPF ele é unique, com certeza eu posso usar o unique result. Porque ele, no caso, ou ele traz um funcionário ou ele não traz nenhum. Se tudo der certo, ele retorna o funcionário. Ele fecha a primeira sessão, né? E retorna o funcionário encontrado ou nulo. Caso ele não achar nada, ou caso não achar nada, ele vai retornar nulo. Caso der problema, ele captura a sessão e propaga a exceção e finaliza a sessão para mim. Ele propaga a exceção e finaliza a sessão. Certo, vamos testar para ver se deu certo. Para ver se deu certo, a gente vai mexer no teste. Vamos criar um método de teste. Então eu vou vir aqui e vou, no caso, criar um método de teste. Tenha certeza que todos estão com ignore. Todos os meus estão com ignore aqui. Então no funcionário da teste, eu vou criar public void autenticar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr um @teste nele, porque é ele que eu vou estar testando. O que eu vou fazer aqui? No caso, eu vou ter que criar aqui uma autenticação, né? Vou ter que inventar. Então eu vou criar aqui. Vou criar um funcionário, né? Onde ele vai receber, no caso, o resultado. Na verdade, eu vou criar primeiro o funcionário down, né? Acabei pulando. Vou criar primeiro o funcionário down, para eu verificar se minha autenticação está funcionando. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou criar aqui um funcionário que vai receber o resultado do autenticar. Então, funcionário down.autenticar. Eu vou ter que passar aqui para ele um CPF e uma senha. Para isso, você vai ter que olhar no banco de dados. Então, eu vou lá no banco de dados. No meu caso aqui, ó, eu tenho esses usuários, esses CPFs e essas senhas. Por exemplo, eu vou tentar autenticar aqui, por exemplo, ó, com a Maria de Souza. Vou tentar autenticar com ela. Então, aqui eu vou pegar o 221.287. Então, 221.287. Ponto, deixa eu ver ali que mais. 66370. 66370. A senha dela é Q1W2E3R4. Então, você vai ter que pegar no seu banco de dados um CPF e uma senha que você tenha cadastrado. Esse funcionário aqui, ele pode ter duas informações. Ou ele é um objeto preenchido, ou ele é nulo. Então, aqui no caso, aqui eu não vou fazer nenhum teste, mas no futuro eu vou fazer esse teste. Aqui eu só vou mandar imprimir ele só para vocês verem que no caso está vindo alguma coisa. Então, eu vou colocar sysout. Vou mandar imprimir aqui alguma coisa. Aí eu vou mandar imprimir aqui funcionário, 2 pontos. Aí eu vou mandar ele imprimir. Então aqui, ou ele vai imprimir nulo, ou ele vai imprimir, no caso, os dados do funcionário. Vamos ver então. Botão direito, botão direito, JUnit test.
Então vamos ver se vai dar certo a minha autenticação. Aí, ó, ficou verde. Ficou verde quer dizer que deu certo. Mas para ter certeza, olha no seu console, ó. Aqui no console, ó, ele imprimiu, ó. Ó, código 8, Maria de Souza, o CPF, a senha e a função é balconista, ou seja, deu certo a minha autenticação. Agora eu vou inventar aqui um CPF que não exista. Por exemplo, eu vou errar, por exemplo, digitar um CPF aqui que eu não tenho. Digitar um CPF que eu não tenho. E inventar aqui uma senha aqui. Inventar aqui uma senha. Vou mandar rodar, botão direito, Run as, JUnit Test. Beleza, ficou verde porque ele autenticou, né? Ele tentou autenticar. Mas vamos ver se o usuário logou. O usuário retornou null. Null quer dizer que ele não conseguiu, no caso, autenticar. Ah, por que ficou verde? O verde, no caso, ficou porque, no caso, ele tá com... deu certo o comando. Tem um jeito de testar, pessoal, que eu recebi alguns comentários. Por exemplo, é comum, sempre que você faz uma consulta do JUnit, depois você testa o retorno. Então, eu poderia ter feito aqui no JUnit algo assim. Em vez de imprimir, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter vindo aqui e colocado assim, ó. A maiúsculo, Ctrl espaço, acerte, esse daqui, ó. Acerte do org JUnit. Esse daqui, ó. Org JUnit. Aí eu dou ponto. Aí eu tenho acerte, deixa eu achar aqui. Acerte, aqui. Acerte, eu tenho not null e tenho null. Então eu vou colocar acerte not null. O que é esse comando aqui? Esse comando, o acerte, é uma classe do JUnit, onde eu tenho vários testes. Então, acerte not null é garantir que não é nulo. E eu passo aqui o funcionário. O que vai acontecer? Eu quero garantir que o funcionário não é nulo. Se o funcionário não for nulo, vai ser verde. Então, quer dizer que, no caso, deu certo a autenticação. Se der nulo o funcionário, o acerte not null vai dar problema. Aí ele vai dar vermelho. Então, mostrando para vocês aqui, ó. Run as, JUnit Test. No caso aqui, ó, ficou vermelho, ó. Por que ficou vermelho, ó? Acerte um erro. O que aconteceu? O usuário deu nulo. Então, ele não é not null. Então, é muito comum também, em vez de mandar imprimir na tela, usar a classe acerte aqui, que eu importei da org JUnit. Ele tem vários, pessoal. Ele tem vários métodos de validação, ó. Ele tem para testar arrays, ele tem para testar igualdade, que é o equals. Ele tem, no caso, não igual. Ele tem para testar se é falso, ó, acerte falso. Não igual, não nulo, não mesmo, ou seja, se é diferente. Para testar se é nulo, para testar se é igual. Para testar esse acerte det, quando você coloca uma condicional. Para testar se é verdadeiro. Então, ou seja, ele tem bastante coisa pronta se você quiser. Então, deixa eu voltar aqui um CPF, copiar aqui o CPF. Deixa eu ver, copy field. Colocar o CPF válido para você ver que ele vai ficar verde agora. Então, se eu vier aqui agora e colocar certo, ó, é só um conceito novo para vocês conhecerem. Mas também, se você mandar imprimir, não tem nenhum problema. É que mandar imprimir, ele só é legal quando você testa uma vez. Se você tem vários testes serem feitos, um lote de testes, aí é ruim você ficar imprimindo na tela para ficar rastreando. Agora deu verde. Por quê? Porque ele trouxe a Maria não é nulo, então ele mostrou em verde. Então, ou você pode imprimir para ver, ou você pode usar esse comando aqui. Depois que você testou e ver se deu certo, você pode colocar um ignore. Então, com isso, pessoal, está feito o nosso método de autenticação. O nosso método de autenticação ou retorna nulo, ou traz alguma coisa. Então, eu vou interromper essa videoaula aqui, aí a gente continua na próxima videoaula, onde eu vou agora criar a nossa tela de login, para a gente começar a fazer depois as nossas validações na interface gráfica. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, então. Pedir um favor aí para vocês para curtir e compartilhar o canal e essa aula. A gente se vê na próxima, então. Abraços, até mais.